Olá a todos, sejam bem-vindos ao mês de Todos os Mortos. Por este país fora e não só, tenho conhecido muita gente e muitas histórias. Nem todas vos trouxe até agora, apesar de já haverem vários vídeos no canal, e o objetivo este mês é vos contar todas as histórias que tenho recebido nos últimos tempos. Para que vocês saibam que não era só antigamente que se acreditava ou que se viam criaturas que nós não estamos habituados a ver, a não ser nos livros, nos contos de fadas, no nosso imaginário, mas também hoje, durante algumas das minhas visitas guiadas, eu recebo as suas histórias e com muito gosto, com muita felicidade, e como eu costumo dizer a toda a gente que faz as visitas comigo, não interessa se vocês acreditam aí desse lado, se não acreditam, é a verdade de cada um que está a contar, pode ser a minha verdade, pode ser a verdade de uma das pessoas que me acompanhou, pode ser a vossa própria verdade que estão a assistir, portanto é sempre verdade. Se vocês acreditam, se as pessoas acreditam, se eu acredito, se vimos ou se não vimos, ninguém pode pôr isso em causa. Portanto, este mês vamos viajar por uma série de histórias novas. Eu estou junto a um carvalho mais do que centenário, o meu lugar especial, em cima de uma rocha, de uma pedra enorme de granito, no qual não foi a rocha que nasceu no centro dele, como é óbvio, foi ele que nasceu e cresceu e que se foi colocando à volta da rocha. Como vocês podem ver na imagem, já tem, apesar de já ter morrido há uns anos, portanto ele não foi cortado, ele morreu já de muito velhinho, temos um pequenino carvalho a brotar, ou seja, a reencarnação deste carvalho. A sua história é muito gira, não tem propriamente criaturas fantásticas, não tem, mas leva-nos até ao mundo rural, um mundo que é bastante importante para nós e que eu acho que não lhe damos, ou pelo menos muita gente não lhe dá o devido valor. Eu sempre dei e continuarei a dar. Ora, a história que me contaram é a seguinte: há muitos anos atrás, muitos mesmos, portanto, enquanto este carvalho ainda estava de pé, as vacas que eram largadas aqui no campo e que tinham as crias, tinham o problema, obviamente, dos predadores, como o lobo, e como vocês sabem, assim, o lobo, obviamente, é um predador e caça os animais que têm à sua volta, que é possível e que não estão protegidos, não é? Portanto, a caça preferencial do lobo será sempre o animal selvagem. Não havendo animal selvagem, como é óbvio, busca aquilo que tem, como nós vamos ao supermercado, basicamente é a mesma coisa. Portanto, não vamos caçar, vamos ao supermercado, ele faz algo parecido. Ora, os lobos aqui, que agora praticamente são nulos, infelizmente, porque as pessoas continuam-lhes a dar caça, independentemente de saberem ou não da sua importância para o ecossistema, para a biodiversidade e mesmo para nós próprios, como seres humanos, mas isso é outra história que falaremos um bocadinho mais à frente. Os lobos eram alguns já há muitos anos atrás, na mesma altura em que existia este carvalho. Portanto, e as vacas que pastavam aqui à volta, quando davam à luz, o que é que elas faziam? Portanto, tinham os vitelos muito pequeninos, portanto, que não se conseguiam defender. Os lobos não são malucos para atacarem uma vaca, nunca na vida, não é? Mas os vitelos, sim. Ora, de noite, elas simplesmente traziam os pequenitos para aqui, para o pé deste carvalho, enfiavam-nos o mais possível junto a esta pedra de granito e depois deitavam-se à frente os pequenitos. Isso fazia com que, como é óbvio, os lobos não se chegavam a elas, porque não queriam levar uma cornada, não é? Então aí dá para perceber. Portanto, este carvalho tem muitas histórias para contar, muitas mesmo. Hoje vamos falar de uma história muito interessante que eu ouvi numa das últimas caminhadas. Eu optei e vou optar por, independentemente das pessoas dizerem que possam ou não dizer o nome das pessoas, eu não vou dizer, da mesma forma que não vou dizer exatamente onde é que foi e qual é que foi a caminhada, porque
Para já porque não tem interesse nenhum, não é isso que vos vai mostrar se é verdade ou não é verdade. Vou-vos dizer a região, portanto neste momento vou-vos falar da zona do Sabugal, e até porque a maior parte das histórias que vocês ouvem no canal são muito da zona da Beira Interior, como já devem ter percebido, porque eu vivi cá há uns anos e voltei à terra, não onde eu estive, mas um bocadinho mais perto, daqui do Sabugal, numa zona que sempre foi muito querida e que sempre tive uma paixão enorme e que tem uma beleza extraordinária. Todo este carvalhal que vocês vão poder ver à volta é qualquer coisa, e é claro que tem um mundo de histórias. Portanto, as histórias serão daqui da zona, entre Portugal e Espanha. Sim, vamos passar para o lado espanhol, porque aqui não há fronteiras, aqui não existem fronteiras e a própria natureza não tem fronteiras, como é óbvio. Portanto, as histórias vão ser dos dois lados e podem ser dos dois lados, que é o caso desta história. Hoje, então, vamos lá à história. Hoje vamos falar de... eu estou-vos a dizer vamos lá à história, mas não foi propriamente uma história contada, mais uma vez foi uma história na primeira pessoa que não viu, mas assistiu aos gritos e a quem viu e ouviu a pessoa a contar assustada o que, portanto, na primeira pessoa, não é, o que lhe tinha acontecido. Eu falo muito desta zona toda, Sabugal, vocês estão a ver Penamacor, Valverde del Fresno do outro lado, Navas Frias, também do outro lado espanhol, dos lobisomens. Porque enquanto eu vivi na zona da Cova da Beira, sempre se falou muito, é engraçado, nas aldeias todas da Cova da Beira, que os lobisomens vinham da zona da Serra da Mocata, percorriam a zona da Cova da Beira e subiam até à Serra da Estrela, quando? Todas as noites de quinta-feira. Ninguém me soube explicar nunca porquê. Portanto, ainda não consegui perceber. Portanto, se vocês souberem, deixem aí a resposta, porque eu não sei porquê quinta-feira, mas a quinta-feira é o dia em que surgem todas as criaturas mágicas, principalmente nesta região de Portugal, portanto, região das Beiras. Portanto, todas elas, a boa hora, a má hora, as bruxas, o diabo, o lobisomem, as almas penadas todas. Mas pronto, aqui hoje vamos falar de uma criatura tipo um lobisomem, e que até pode ser um lobisomem. Então, portanto, eu sempre ouvi falar nisso, que à quinta-feira eles passavam, então as pessoas tinham medo e fechavam, principalmente as aldeias no cimo da Serra da Estrela, fechavam bem a porta às chaves das suas casas. A história que eu ouvi já foi passada, vamos lá fazer contas, se calhar, vamos lá, assim, há uns 30 e tal, 40 anos atrás, mais ou menos. Não foi assim há muito tempo, eu já era viva. E essa história passou-se com uma senhora que estava sozinha em casa, portanto, não tinha o marido em casa, que estaria a trabalhar fora, eu agora já não me lembro muito bem, mas pronto, ela estava sozinha em casa e teve a sensação de ver, portanto, ao final do dia, da janela da sua casa, uma espécie de... pareceu-lhe uma pessoa, não é? Porque tinha corpo, portanto, ela viu, o que ela viu não foi, portanto, não havia muita luz, portanto, parecia-lhe que era um ser humano sim, mas depois a cabeça parecia uma cabeça de um cão. E, claro, ela assustou-se, fechou a porta, mas pronto, aquilo foi assim uma coisa muito de repente e ela pensou, bem, não deve ser nada, com certeza, foi dormir, pensou que tinha visto mal e foi-se deitar, foi dormir. Ao final, portanto, adormeceu, acabou por adormecer e ao final de umas horas, olha as nossas gralhas andam muito por aqui, ainda bem, são sempre um bom presságio. Também iremos falar disso este mês, acerca dos corvídeos. Voltando então à Nossa Senhora, ela estava a dormir e acordou de repente, sentiu um peso em cima dela e esse peso, ela, pronto, acordou um bocado aflita, portanto ela não estava sem respirar, sentiu que alguma coisa estava em cima dela e ela, pronto, explicou às pessoas que quando pôs as mãos sentiu uma coisa peluda e desatou aos gritos. Pronto, seja o que for, aquilo desapareceu, as pessoas ouviram gritar, nós estamos num sítio de aldeias e vilas pequenas, toda a gente acode sempre que ouve os vizinhos a gritar, como é óbvio, não é? Portanto, foi o que aconteceu, neste caso homens foram os primeiros a entrar por ali adentro e ela simplesmente disse que estava uma coisa enorme peluda, que pronto, terá dito que a tinha atacado, não é que aquilo tivesse conseguido atacá-la, a verdade é que ela só sentiu o peso,
mas ninguém viu, portanto, aquilo desapareceu, ela não viu, andaram à procura, nunca mais viram. Portanto, é uma história de uma zona em que as pessoas acreditam em lobisomens. Eu andei à procura da ideia de um ser humano com cabeça de cão. E o que eu achei engraçado, mais uma vez, porque tem-me aparecido histórias novas. Daí eu começar a fazer cada vez mais a ligação com outros países, com outros lugares à volta do planeta Terra. Começou-me a surgir uma criatura que eu nunca tinha ouvido falar, que são os Dogmen. Os Dogmen são exatamente isso, portanto têm um corpo, mas enorme obviamente, não é com pelos, mas de ser humano, e depois têm cabeça de cão. E fala-se muito, claro, nos Estados Unidos, é o país, porque para já os Estados Unidos têm um tamanho imenso, não é? Pronto, é assim, nós estamos habituados a ver os países como Portugal, França, Espanha, Alemanha, imaginem todos os países europeus assim lá dentro, não é? Portanto, tem histórias que nunca mais acabam. Também temos de ter isso em conta. Muitas vezes as pessoas dizem, os Estados Unidos é sempre isto ou aquilo, inventam sempre coisas. Atenção, quando falamos dos Estados Unidos, falamos de uma região imensa e falamos também de um povo que, apesar de vir daqui deste lado, de ter origens europeias, depois tem o outro lado, o lado indígena. E essas histórias existem lá também. E existem há muito, muito tempo atrás, mesmo antes de nós europeus lá termos posto os pés. Portanto, as comunidades indígenas ainda falam disso. Portanto, ouve-se falar disso, começou a falar da tal criatura do Sasquatch, ouve-se falar desses Dogmen. E depois o que comecei a apanhar é que, por exemplo, em Inglaterra também se fala ainda hoje em dia dessas criaturas. Portanto, existe uma criatura assim. E o que me levou a pensar, se calhar as mesmas histórias e agora as mesmas crenças ou as mesmas realidades, portanto, lá está, mais uma vez, não ponham em causa a verdade, se é verdade ou não. Eu digo-vos que quem me contou tem a certeza absoluta que não me estava a mentir e confio plenamente na pessoa. Portanto, para mim, essa pessoa estava a contar a verdade. Para mim, foi verdade o que aconteceu e a senhora a quem lhe aconteceu realmente sentiu e realmente viu. Agora, será que foi um dos tais lobisomens daqui? Será que sim? Porque não se esqueçam, há imensas histórias desses mesmos lobisomens por aqui, só que são um pouco mais diferentes. Portanto, os lobisomens, eu já vos disse, são uma mistura de animais, têm algum formato do nosso corpo, do ser humano, monstruoso, claro, mas depois tem uma grande miscelânea, tem cavalo, tem burro, tem cabra, tem lobo, tem uma mistura enorme, e neste caso não era uma coisa muito mais específica. Poderão ser os tais lobisomens que nascem na zona da Gata e Malcata e correm da Gata para o lado espanhol e da Malcata para o lado português? Sim, quem sabe? Já foi visto, como vocês sabem, já há muitos anos atrás em Belmonte, ainda hoje se fala disso por lá. Será que é outra criatura mais parecida? Não sabemos, mas fica aqui a primeira história deste outubro de Todas as Almas, como no ano passado. Está bem? Vá, até à próxima. Daqui a uns dias trarei outro vídeo e outra história, claro.